Na semana passada, nós falamos sobre as diferenças entre o transtorno do espectro autista e o transtorno da ansiedade generalizada, e hoje o nosso objetivo aqui é falar sobre as diferenças também entre o autismo e agora o transtorno de ansiedade social, que é bastante prevalente em pessoas autistas. Então, sim, a pessoa autista pode ter outros quadros comórbidos, outras condições, junto com esse diagnóstico do transtorno do neurodesenvolvimento, que é o autismo, mas às vezes uma pessoa neurotípica, com desenvolvimento típico, pode apresentar um quadro de transtorno de ansiedade social. Então, nós precisamos fazer esse raciocínio, saber como fazer o diagnóstico diferencial, e é por isso que nós estamos aqui. Inclusive, nós estamos fazendo aqui no canal uma série de vídeos sobre o diagnóstico diferencial. Então, se você deseja estudar conosco nessa comunidade espectral super engajada, sugiro que você também se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos. E agora vamos lá, ao transtorno de ansiedade social. Então, seguindo sempre os critérios do DSM-5-TR, vamos ver a descrição, porque o critério A fala justamente sobre um medo e uma ansiedade acentuados quando a pessoa é exposta a situações sociais em que ela pode ser avaliada ou que ela pode se sentir constrangida. A pessoa que tem ansiedade de qualquer tipo, ela tende a ter uma hipervigilância. Então, nesse caso da ansiedade social, a pessoa pode estar monitorando o ambiente dela o tempo inteiro, então os aspectos sociais, os olhares alheios, e por isso ela pode ter muito medo e ficar, né, ter sintomas físicos. A ansiedade traz esses sintomas de tremor, sudorese, de estresse, taquicardia, justamente nessas situações sociais. Então, quando isso pode aparecer? Por exemplo, no primeiro dia de aula, a criança às vezes vai à escola, ela conhece o espaço, mas já que ela não conhece as outras crianças, ela pode ficar muito ansiosa, pode ter medo do julgamento, então não vai se divertir com os coleguinhas. Os pais contam que às vezes o filho fica pálido, né, e não consegue mesmo interagir, pode ter medo da avaliação dos professores, isso pode inclusive causar queda no desempenho escolar. Também pode acontecer com adultos no primeiro dia de aula, na faculdade, em outras situações. Acontece também, às vezes, da pessoa se sentir muito aflita quando os outros a veem comer ou beber algo. Então, a criança às vezes não consegue abrir a merendeira na escola e evita se alimentar perto das outras pessoas. Os pais não entendem por que a lancheira volta cheia do mesmo jeito para casa, e algumas pessoas não conseguem, mesmo não toleram o ambiente de um shopping, um restaurante, um espaço público, então elas não vão conseguir. E não é porque elas estejam evitando o alimento, não é porque exista o barulho, é especificamente essa avaliação dos outros. Então, a pessoa que tem ansiedade, que tem o transtorno da ansiedade social, ela tende a ficar muito vigilante, hipervigilante em relação a esse julgamento alheio. E outra situação que também é bastante frequente é em situações de desempenho mesmo, em que a pessoa precisa apresentar alguma habilidade. Por exemplo, se ela vai tocar um instrumento diante das outras pessoas, se ela vai falar, se vai apresentar um trabalho, se vai gravar um vídeo. Então, muitas vezes a pessoa consegue verbalizar, consegue falar sobre o que ela sabe naturalmente em casa com as pessoas da família ou com os amigos, mas é aquilo que nós sabemos, né? Ligou a câmera, a pessoa se sente aflita e às vezes ela fica realmente paralisada, não consegue verbalizar todo o conhecimento dela. Numa palestra, por exemplo, muitas pessoas têm esse tipo de ansiedade, mas o transtorno da ansiedade social, novamente, como todo transtorno, vai ser avaliado a partir da intensidade e frequência dos sintomas, a ponto de causar muitos prejuízos. Então, se essa ansiedade é eventual, isso acontece, é natural do ser humano mesmo ter estresse, algum tipo de estresse
é natural e é até saudável, a pessoa se prepara por isso, um pouco de ansiedade faz com que a gente se sinta responsável e se prepare, ganhe resiliência, cultive o conteúdo, treine, por exemplo, se for o caso de uma palestra, pratique uma habilidade. É muito importante, né, que a pessoa tenha essa sensação. Então, a ansiedade, ela nos leva a ter mais responsabilidade, mais compromisso com as tarefas. Então, é natural até certo ponto, mas se causa muito prejuízo, é claro que a pessoa precisa de um tratamento e por isso é identificado, diagnosticado. Então, o critério B, ele fala que o indivíduo, a pessoa, pode ter muito medo de agir ou de fazer alguma coisa se ela nota que os outros percebem a ansiedade dela. Então, olha só, algumas pessoas ficam muito vermelhas, ficam com o pescoço vermelhinho, e só de saberem que os outros estão vendo esses sinais de ansiedade, de medo, talvez ela se esquive dessas tarefas e se sinta ainda mais ansiosa. Então, tem pessoa que fica com a bochecha vermelha, outras pessoas vão tremer a voz, vão tremer as mãos, e tudo isso, esses sinais de estresse que podem ser vistos pelos outros e podem ser avaliados de maneira negativa, podem fazer com que a pessoa que está ansiosa se sinta humilhada, constrangida e talvez rejeitada, e isso faz com que ela, né, tenda a ficar ainda mais ansiosa e por isso talvez haja uma esquiva. E já que nós estamos falando aqui sobre as possíveis similaridades entre o autismo e o transtorno da ansiedade social, é importante dizer que nesse caso, se a pessoa está o tempo inteiro monitorando os olhares alheios, se ao menor sinal de ansiedade que ela apresenta, sinais físicos, por exemplo, ela pode se sentir constrangida e se esquivar dessas tarefas, no futuro ela pode acabar perdendo as habilidades sociais que foram cultivadas, ou pode, ao longo da vida, deixar de cultivar essas habilidades. Por isso, muitas vezes, as duas condições são confundidas. O critério C vai falar sobre a frequência, então, quase sempre os eventos sociais, as situações sociais, tendem a gerar muita ansiedade e medo. Por exemplo, em crianças, nós vemos que o medo e a ansiedade podem aparecer com choro, raiva, a criança às vezes fica imóvel, ela fica paralisada diante das situações sociais, como eu disse, às vezes fica pálida, ou pode se agarrar nos pais. A gente precisa fazer a diferenciação entre a ansiedade social e a ansiedade de separação também. Às vezes a criança se encolhe, a pessoa fica afastada, acontece também da pessoa não conseguir falar, isso a gente vê mais no caso de criança, e novamente, fazendo o diagnóstico diferencial, precisamos saber se é um mutismo seletivo, ou um sintoma da ansiedade social, ou se está ligado ao autismo. Então vejam que existem muitos sintomas que realmente podem ser semelhantes, mas existem diferenças. E aqui antecipando as diferenças, eu sei que vocês já devem saber, já devem ter feito essa reflexão, é que no caso da ansiedade social, em ambientes familiares, talvez a pessoa tenha boa pragmática, consiga se expressar muito bem, não tenha dificuldades na comunicação não verbal, consiga cultivar os seus relacionamentos, tenha reciprocidade socioemocional naturalmente. E nos ambientes novos, nos ambientes sociais em que ela não conhece as pessoas, não está familiarizada, não está à vontade, esses sinais vão aparecer. Outro ponto de diferença está no critério B. Então, se a pessoa apresenta o diagnóstico de ansiedade social apenas, não que seja pouco, mas se ela não é autista, nós não vamos ver, então, os sinais de inflexibilidade mental ou de comportamentos repetitivos e restritivos, por exemplo, físicos, né, movimentos estereotipados, ou na fala, ecolalias, a sensibilidade também, a resposta, a reação a estímulos sensoriais pode ser típica e talvez não haja hiperfocos. Pois bem, continuando aqui, o critério D fala sobre as situações sociais que a pessoa tende a evitar. Ou então, ela suprime essa ansiedade a todo custo e ela vai estar. Então, é uma forma de mascarar também.
Mas aqui nós não estamos falando de mascaramento autístico, mas por algum motivo, se ela sente a necessidade de estar nos ambientes, como é o ambiente escolar, cheio de pessoas, mesmo que haja ansiedade, ela vai estar ali, mas há um sofrimento muito grande, então ela precisa suportar essa intensidade do medo e da ansiedade. Já no critério E, nós vamos ver que o medo e a ansiedade são desproporcionais. Então, falamos da frequência, agora estamos falando da intensidade. São desproporcionais à ameaça. Por exemplo, em situações neutras, a pessoa pode ter reações muito fortes de estresse, pode se sentir muito desconfortável, talvez ela não consiga interagir. Então, por exemplo, se eu entro numa sala de aula e um professor que eu não conheço me pergunta meu nome, eu vou responder simplesmente com tranquilidade: meu nome é Lígia. A pessoa que tem o transtorno de ansiedade social, por outro lado, se ela tiver um quadro muito intenso, talvez até dizer o seu nome, o seu próprio nome, seja um grande desafio. E a pessoa fala com a voz trêmula, talvez ela fique desconcertada e tenha prejuízos por isso. Então, em casos extremos, a pessoa vai ter realmente dificuldade, mesmo em situações muito simples, e às vezes a pessoa é atriz, ou às vezes é um artista, né? Se faz as suas performances em grandes palcos e também pode começar a apresentar esses quadros de ansiedade social, ansiedade antes de entrar no palco, ansiedade por medo de ser visto, né? Novamente, precisamos observar se é ansiedade em relação ao desempenho ou essa hipervigilância. Às vezes a pessoa conta que quando desce do palco tem a dificuldade de conversar com as pessoas, mas não é falta de traquejo, é, essa ansiedade em relação aos olhares dos outros. Então pode aparecer em vários contextos, e inclusive o DSM também prevê essa pervasividade dos sinais. Então, os prejuízos tendem a aparecer na vida pessoal, claro, na vida social, na vida acadêmica, na vida profissional. Então, quanto mais prejuízos, maior a possibilidade de a pessoa receber esse diagnóstico do transtorno de ansiedade social. E, claro, nós precisamos avaliar se essa ansiedade, se esse estresse não tem motivos físicos, se não tem a ver com o uso de alguma substância, às vezes uma prescrição nova causou essa dificuldade, uma maior sensibilidade a essas interações sociais. E, obviamente, nós precisamos fazer o diagnóstico diferencial entre o transtorno da ansiedade social e outras condições de saúde mental, entre outros transtornos mentais, como no caso do autismo, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. E aqui nós já falamos sobre as possíveis diferenças. E precisamos pensar também na possibilidade de ser uma característica natural. Nem tudo é transtorno. Então, se a pessoa for tímida, se ela for introspectiva, se for um traço da personalidade, se ela preferir ambientes mais discretos, está tudo bem, desde que não haja grandes prejuízos. Então, nós vamos sempre observar, né? Sempre nos lembrar daquele mantra: intensidade, frequência e prejuízo. Então, se a pessoa precisa, às vezes, estar em ambientes sociais, e talvez ela fique um pouco drenada, mas está tudo bem, ela gostou das interações, não causou grandes prejuízos e tal, talvez não seja um transtorno. Então, é importante observar, fazer uma boa entrevista, às vezes acompanhar a pessoa por um tempo, porque nem tudo vai ser patologizado. Agora, por favor, me conte quais são as suas reflexões a respeito dessa condição, se você sente que realmente pode ser confundida. Nós sabemos que boa parte das pessoas autistas, mais de 60%, podem ter algum tipo de transtorno de ansiedade, e a ansiedade social é bastante frequente, inclusive precisamos saber até se a pessoa precisa dos dois diagnósticos, porque o autismo já explica muitas dessas características, desses sinais, mas, como nós dissemos, existe o critério B, que aparece no autismo, né? O critério B que fala sobre os comportamentos repetitivos e restritivos, e no caso do transtorno de ansiedade social, não tende a aparecer, e pode aparecer por questões compensatórias, por falta de cultivo de habilidades, e numa entrevista mais profunda, mais ampla, nós vamos ficar sabendo se é esse o caso. Mas me conte então quais são as suas reflexões, aproveite para se inscrever no canal e
compartilhe com os seus amigos este vídeo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.